Vamos começar assim nessa nossa aula, nossa manhã. Então, falando a respeito desse assunto de a gente desfrutar da presença de Deus. Então, para a gente desfrutar da presença de Deus, o que é necessário? O intuito desse nossos estudos é a gente perceber assim, o quanto que a gente pode ter de Deus e que às vezes a gente fica não desfrutando, né, desse amor, dessa graça, e muitas vezes não vivemos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, o tema de hoje é: para desfrutar da presença de Deus, nós precisamos ter um sistema de segurança, tá? Então, coloquei aí o meu sistema de segurança, coloquei algumas câmeras aí vigiando, mas nós poderíamos falar a respeito de vários tipos de segurança. Hoje, o que mais está sendo falado é a respeito da segurança, vamos dizer, as máscaras, o álcool em gel, é um sistema de segurança. É algo que a gente usa para que a gente combata o vírus. O vírus é algo invisível, mas nós sabemos que ele está por aí, que ele está no ar e que ele pode me contaminar. Se eu for para segurança de trabalho, eu sei que eu tenho que usar, né, conforme o trabalho que você tem, você precisa usar algum tipo de segurança, né? Algum sistema de segurança para que você tenha um trabalho melhor. Na vida espiritual, nós também precisamos ter um sistema de segurança para que eu possa desfrutar da presença de Deus. Isso por quê? Porque eu vivo num mundo onde esse mundo está contaminado. Eu vivo num mundo onde tem vários tipos de influência que eu preciso perceber aonde eu posso cair em alguma armadilha do inimigo, tá? Então nós vamos falar a respeito disso, a respeito da gente ter esse sistema de segurança. Ok? Então, Colossenses 2, do 1 ao 3, diz assim a palavra de Deus: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Percebam nesse texto que Paulo está dizendo que ele está lutando e que ele se esforça. Então, daqui dá uma ideia de exército, dá uma ideia de soldado que precisa lutar. Então, eu estou lutando. Então, quero que vocês saibam que eu estou lutando por vocês e que eu me esforço. Qual era o objetivo do esforço de Paulo? O esforço de Paulo era para que eles fossem fortalecidos, para que eles fossem unidos em amor, para que eles alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, né? Deixa eu só voltar aqui. Porque o Paulo queria que eles tivessem a riqueza do entendimento e que eles e descobrissem o tesouro da sabedoria. Eu acho tão linda essa expressão de que existe uma riqueza e existe um tesouro. Qual será que é essa riqueza? Qual será que é esse tesouro que Paulo estava lutando, Paulo estava se esforçando para que os colossenses tivessem? É o entendimento do mistério de Deus, a saber, Cristo. Existe um mistério, mas esse mistério já foi revelado. Cristo é esse mistério, mas Cristo é essa sabedoria, Cristo é esse tesouro. Eu já tenho acesso a esse tesouro. Agora eu preciso pensar se eu
já estou desfrutando desse tesouro. Sabe, às vezes a gente tem algumas coisas que a gente ganha e a gente ou compra e aí, tá, eu vou ficar guardando aquilo. Não, não vou usufruir. Ah, Quando a minha mãe morreu, ela deixou um jogo de chá, de café que ela nunca tinha usado. Ela ficou guardando por muito tempo e ela nunca desfrutou daquilo. Ela ficou lá guardando. Eu tenho aqui, eu desfruto dele de vez em quando, né? Mas assim, são coisas que às vezes a gente deixa guardado e a gente não desfruta desse tesouro. O texto continua e diz assim: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Então, tem um tesouro pelo qual Paulo estava lutando para que eles conhecessem, mas agora aqui ele está dizendo que existe um engano. E depois, lá no versículo 8, vai dizer: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Isso quer dizer que tem um engano que pode escravizar. Deixa eu só voltar. Tem um engano que pode escravizar a gente. Existe algo que pode roubar de mim. Então, preste atenção aí agora no que seria, que pode ser que tenha um ladrão que esteja vindo ao encontro e que queira roubar. Qual é esse tesouro que tem um ladrão querendo roubar? A plenitude de Deus. Então, quais são os enganos desse mundo que tentam roubar o tesouro de Deus na minha vida? Por isso eu falei a respeito de a gente ter um sistema de segurança, porque existe um tesouro e esse tesouro está sendo, né, tem ladrões querendo me roubar esse tesouro. E sabe, às vezes que você pode estar numa situação onde tem uma pessoa te roubando, às vezes te roubando por anos e você não percebe? Aqui existe algo no mundo espiritual que muitas vezes fica tentando roubar os tesouros que Deus tem para minha vida. E aí eu preciso perceber, ter esse sistema de segurança para que eu perceba aonde estão esses ladrões, tá bom? O texto que a gente leu diz ali assim: eu lhes digo isso para que ninguém os engane. Com o que é que ele está nos enganando? Com argumentos aparentemente convincentes. Eu coloquei aqui no meu desenhinho um cara conversando num computador com uma outra pessoa e do outro lado é como se tivesse assim, uma outra pessoa. Então quer dizer, é uma falsa identidade. Quer dizer, você acha que está conversando com alguém, mas no fundo aquela pessoa não é aquele que está se colocando, se descortinando. Ele está enganando. O texto de Paulo vai dizer que tem algumas pessoas que vão, ou algumas pessoas, ou alguns sistemas, ou coisas que podem nos enganar. Então são argumentos aparentemente convincentes. Eu poderia colocar aqui como filosofias e outras coisas que nós já vamos ver um pouquinho mais para frente. O texto que nós já lemos também vai dizer que podem nos escravizar, que esses enganos podem nos escravizar. E eu coloquei aí um cérebro numa cadeira de rodas, pensando que às vezes esses enganos, às vezes essas coisas nos adoecem. Essas filosofias vãs, essas tradições humanas, esses princípios elementares deste mundo podem fazer com que a minha vida adoeça. E isso eu posso te falar não só da vida espiritual, mas também de uma vida física. Porque de repente eu posso estar sendo escravizada
por conta de coisas que vão tomando a minha mente e vão adoecendo a minha mente. Então, cuidado, tenham cuidado. Por isso diz ali, coloca um sistema de segurança. Tenham cuidado para que ninguém escravize vocês. Porque eles se fundamentam nas tradições humanas. Não é coisa que está escrita na Bíblia, mas que isso é de uma tradição. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Às vezes as pessoas, lá no domingo de Ramos, vai lá e manda benzer os ramos para que no dia da tempestade você queime aqueles ramos para que a tempestade vá embora. Isso tem algum fundamento bíblico? De que você queimando aquele ramo bento vai tirar você, né? A tempestade vai ser menor? Não tem nenhum fundamento bíblico, mas isso vem de uma tradição humana. E assim muitas outras coisas que podem entrar na nossa mente e a gente, como está dentro de uma cultura, muitas vezes não questionamos se está correto ou se não está correto. São os princípios elementares deste mundo. O que seriam essas coisas que podem nos adoecer, que pode fazer com que a gente caia nessas artimanhas de Satanás, aonde Satanás vai roubando da nossa vida os tesouros de Deus? Então seriam argumentos sedutores, aquelas crenças que vai fazendo com, né, aquelas crenças que vai acontecendo, vai atormentando a nossa mente e, eu quero acreditar nisso. Então, eu acho que é bom essa crença, né? Uma filosofia adicional ao cristianismo, quer dizer, Cristo de repente não é o suficiente, eu preciso ter mais isso, então eu preciso ter a espada de São Jorge plantada na frente da minha casa, que isso vai me proteger. Ou eu preciso ter uma Bíblia aberta na minha casa, que a Bíblia aberta na minha casa, isso vai me proteger. Ou, se eu estiver cumprindo as coisas direitinho, então isso também vai trazer uma proteção. Tá? Então, uma filosofia adicional ao cristianismo. Um sistema de astrologia. Tudo isso está ligado aí ao texto do Colossenses capítulo 2. Mas eu pensar de que os astros também vão estar me protegendo. Então, eu vou lá, vou ver meu horóscopo, ou vou olhar essas coisas que são muito místicas, né? Então, olhar isso. Vamos pensar aí no primeiro de ano. Se eu comer lentilha, eu amo lentilha, mas se eu comer lentilha, eu vou ter um ano muito bom, né? Se eu comer romã, aquilo vai ser muito bom. Tem comidas que você não pode comer na virada do ano, senão o ano vai para trás. Bom, digamos que do ano de 2020 eu acho que ninguém fez nada certo, né? Porque o ano está com muitas coisas difíceis. Entende isso? Que são filosofias adicionais. Esse sistema astrológico. Se eu usar uma cor de roupa, se eu usar branco, eu vou ter um ano de paz. Se eu usar amarelo, eu vou ter um ano de riqueza, tá? Então, muitas coisas assim. Impondo a circuncisão aos cristãos. Versículo 11, nós já vamos ler daqui a pouco. Mas eram coisas que estão sendo adicionadas. Nesse adicionar, então, eu vou impor isso. Então você precisa ser cristão, mas você precisa também ser circuncidado. Se você não for circuncidado, não, você não vai ter acesso ao tesouro de Deus. Estabelecendo regras e prescrições ascéticas. Isso tem a ver com não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Quer dizer, várias regrinhas que vão dizendo pra gente que para que eu possa ter realmente plenamente as coisas de Deus, eu tenho que seguir isso daqui. Então, não manuseis, não proves, não toques. Quer dizer, são várias regras aí. E eles queriam induzir o culto aos anjos. Muitas vezes, então,
colocando essa questão do culto aos anjos para uma proteção. Lembre, existem anjos. Anjos estão a serviço de Deus e eles nos protegem, eles nos ajudam, mas os anjos não devem ser cultuados, não devem ser adorados. A adoração deve ser única, exclusivamente a Deus. Tem um versículo da palavra que diz assim, né? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o coração. Um texto de Mateus, capítulo 6, versículo 21. E nós precisamos ter na nossa mente, pensar aonde está o nosso tesouro. Então, nós estamos nessa manhã refletindo que Deus tem um tesouro para as nossas vidas. E que esse tesouro, muitas vezes, pode ser roubado. Eu queria que você pensasse um pouquinho no que significa a palavra desespero. O que significa essa palavra? Imagine assim, qual foi a situação onde você se sentiu desesperado. Eu acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente se sentiu assim, desesperado. O que essa palavra significa? Ela vai significar que eu perdi a esperança, mas na minha cabeça parece que tem assim de que quando eu estou desesperada, parece assim que aquilo que era o meu chão foi tirado. Eu perdi o chão, eu não tenho mais aonde me segurar. Aquilo que eu queria... né, vamos dizer assim, aquilo que eu amo ou aquilo que eu quero, de repente eu não consigo mais pegar aquilo. O desespero me leva a outras atitudes que muitas vezes, vamos dizer assim, eu levo uma atitude também de obstinação, me leva à atitude de eu querer procurar o socorro a qualquer custo ou me agarrar a qualquer tábua de socorro. Então, essa palavra desespero, o que é que ela vai trazer isso para a nossa vida, tá? Então, segura isso aí na tua mente, no teu coração. Depois, se precisar, eu fecho ela um pouquinho mais. Qual é o primeiro mandamento? Por último lá, não terás outros deuses diante de mim. Que de fato é o primeiro mandamento? Gente, o primeiro mandamento não é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é. Observe lá na Bíblia, o primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento, mas ele é um resumo de todos os mandamentos. Na verdade, ele é o resumo da primeira tábua da lei. E o segundo, e o amar ao próximo como a ti mesmo, é o segundo, é o resumo da outra tábua da lei, que é do mandamento 6 até o 10. Então, amar a Deus pode ser considerado sim o maior de todos. Mas aqui a minha pergunta é: qual é o primeiro mandamento? Que na verdade, esse primeiro mandamento vai falar a respeito de que não terás outros deuses diante de mim. E esse mandamento é um mandamento que é muito importante aqui para esse nosso estudo. Porque eu preciso entender o que é que pode roubar esses tesouros. Então, esses tesouros podem ser roubados por falsos deuses. Então, cuidado com os falsos deuses. Esses falsos deuses, eles muitas vezes podem ser feitos e construídos dentro da nossa vida. Então, cuidado com os falsos deuses. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Muitas vezes a gente, como cristão, não faz uma imagem de escultura, mas às vezes nós fazemos
deuses. E dentro disso o que é um Deus? Como é que se fabrica um Deus? A questão de se formar um Deus é quando a gente coloca a nossa esperança em alguém ou em alguma coisa. Então, quando eu falo em desespero, fala de que eu não estou colocando a minha esperança em Deus. O desespero vai falar de que eu perdi aquilo com quem eu tenho esperança. Baseado no livro do Tim Keller, Falsos Deuses, que eu até vou querer falar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem. O Tim Keller fala que o nosso coração ele pode fabricar vários deuses, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E eu fico procurando fazer ídolos por quando eu tiro a minha esperança de Deus e eu coloco em outras coisas. Então aqui vamos dizer, o amor pode ser um falso Deus. Quando eu coloco todas as minhas esperanças no amor, aí eu fico buscando tanto ser amada que eu sufoco a outra pessoa. O ciúme fala bastante a respeito disso, porque o ciúme fala a respeito de possessão. E quantos crimes são feitos em nome do amor? Ou quantas coisas são feitas em nome do amor? E parece que em nome do amor você desculpa todas as coisas. O dinheiro pode ser um Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, o dinheiro muda tudo. Até tem uma coisa assim, não existe mulher feia, existe mulher pobre, né? Como assim, né? Que com o dinheiro arruma-se tudo. O sucesso, muitas vezes eu busco tanto sucesso que isso se torna um Deus. A glória e o poder. O lucro, eu quero ter lucro de todas as formas. A gente viu bastante disso agora na pandemia, né? O álcool em gel, que era bem baratinho, de repente tava lá um absurdo. Acho que até agora as máscaras, né, que antes custava aí 10, 20 reais uma caixa, agora foi para 100 e pouco, quer dizer, é um lucro desenfreado. A religião pode ser um falso Deus, quando eu coloco a minha esperança na religião. Diz, eu vou na igreja, então eu faço todas as coisas, eu cumpro todos os rituais. Então, isso, né? Muitas vezes isso pode ser um falso Deus. Como é que o meu coração fabrica esses deuses? Ou como é que eu posso observar se essas coisas de repente estão ocupando o lugar de Deus na minha vida? Eu preciso só pensar um pouquinho aonde está a minha esperança. Eu sei que muitas vezes a gente responde com aquilo que é automático. Não, Deus é Deus, Deus é a minha esperança. Porque eu tenho a teoria dentro da minha cabeça. Mas hoje eu gostaria muito que você fizesse um exame para ver aonde está o teu coração. Aonde está o teu tesouro. E meça isso com respeito ao desespero. E desde que eu comecei a fazer esse estudo, eu parei para pensar nas vezes onde eu me senti desesperada. E avaliar o meu coração com respeito a isso. Eu acredito que a gente possa fazer um abre parênteses aqui, no sentido de que às vezes você pode passar por um momento de desespero, mas vamos dizer assim, uma notícia ruim e tal, mas quando você recobra a consciência, ou quando você estabelece um pouquinho mais a situação de como é que você está vivendo, aí eu acredito que você vai poder centrar e dizer, não, eu não preciso me desesperar com essa situação. Agora, se você vive constantemente em desespero, ou se isso vem muito pro teu coração o tempo inteiro,
eu acho que vale você pensar se você não está formando um falso Deus. E indico muito que você leia esse livro, Falsos Deuses. Na semana que vem eu vou entrar um pouquinho mais, acho que em 2 ou 3 dessas questões aqui, para que a gente possa entender. A Bíblia vai dizer que eu não posso ter 2 senhores, né? Não posso servir a Deus e ao dinheiro. Então não tem como eu servir a 2 senhores. Não tem como eu me dobrar diante de Jesus e me dobrar diante do dinheiro. Eu não posso fazer isso. Não tem como. A Bíblia vai dizer que não. 1 Timóteo 6,9 vai dizer assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Na continuação desse texto diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A minha figurinha fala a respeito de uma pessoa que está escravizada no débito. Fez tantos gastos que ficou escravizada aí no débito. Alguém que está correndo atrás do dinheiro, né? Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. E aqui eu estou colocando a imagem com respeito ao dinheiro, mas eu quero que você observe que quando eu formo um Deus dentro de mim, aquele Deus vai fazer isso. Então, vamos supor assim que seja o amor. E eu posso colocar amor em qualquer sentido. Pode ser o amor romântico, de uma pessoa, então eu quero tanto aquela pessoa, eu faço de tudo por conta daquela pessoa. E eu vou fazer de tudo para eu segurar aquela pessoa, ou para ter aquela pessoa. Pode ser com respeito a um filho, pode ser com respeito a um pai, uma mãe. De repente eu idolatro aquele amor ou aquele sentimento a um ponto que todas as outras coisas perdem o sentido, perdem o valor ou perdem o sabor. Pense assim, você vai trazer à tua mente várias situações aonde você fica obstinado com uma coisa e nada do restante importa. Isso é um Deus. Isso é um Deus. E nós precisamos olhar para a nossa vida e perceber na nossa vida se existe Deus. O texto o texto de Colossenses 2,6 vai dizer: ora como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Quer dizer, como eu recebi a Cristo, assim eu preciso andar nele. Eu quero ler esse texto na Bíblia Viva, que eu achei bem legal, achei que a gente pode ter um entendimento melhor. Diz assim: e agora, assim como vocês confiaram em Cristo como Salvador, confiem nele também para os problemas de cada dia. Vivam em união vital com ele. Versículo 7 diz: deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto ele tem feito. Nós precisamos andar nele. Quer dizer, eu preciso observar Jesus e quando nas pisaduras de Jesus eu vou cuidar para pisar exatamente aonde Jesus andou. E nisso eu vou observar. Eu vou observar se a minha vida está em conformidade. Ali fala, então, nele radicados, ou fala, esse radicados quer dizer, tem essa expressão de raiz, é como uma árvore que coloca suas raízes bem no fundo e tira a nutrição lá do fundo. Então eu preciso me enraizar em Jesus, nele radicados,
Tem estabilidade. Então, fala dessa raiz, fala disso, né? Estabilidade de uma árvore frondosa, cujas raízes estão plantadas firmemente em Jesus. Não é como palha que o vento dispersa, ou como uma semente que os ventos de doutrina carregam. Então eu não vou me deixar levar por aquelas vãs filosofias, eu não vou me deixar levar por esses enganos ou por aquelas conversas fiadas, levando para fora de Jesus ou para mais alguma coisa. Porque sempre que eu colocar mais alguma coisa com respeito à minha fé, então isso está me desviando da verdade da palavra, tá? Então, ou como uma semente com os ventos, semente de doutrinas, né? Que os ventos carregam. Então, nele radicados, nele edificados. Fala, né, a respeito de você ter fazer uma construção. E eu coloquei vários prédios de vários tamanhos. E eu queria que você observasse de que se eu construir um prédio pequeno, a estrutura pode ser menor, mas se eu quero construir um grande prédio, eu tenho que ter uma estrutura muito grande para isso. Qual é o tamanho da tua fé? Qual é o teu tamanho da tua estrutura? O quanto você pode ser edificado em Cristo Jesus? Nesse edificado, como que a gente pode ser edificado? Então eu preciso ter as raízes, mas fala de raiz, que é um crescimento interno, mas também fala de ser edificado, que também é algo que vai crescer e também até mesmo vai aparecer. Mas o que é que vai aparecer? Não é o meu eu, mas vai aparecer a minha vida em Jesus. Eu tenho um sólido fundamento, mas eu sou edificado. Esse edificado também tem uma outra expressão que eu já vou falar. Então, somos como uma casa edificada sobre a rocha. Ele é o nosso sustentador. E o texto vai dizer, tal como fostes instruídos. Então, é como se fosse uma escola, onde eu sempre vou estar aprendendo, onde sempre eu vou estar crescendo, onde sempre eu vou estar me desenvolvendo, onde cada vez mais eu vou olhar para Jesus e eu vou analisar a minha vida, se a minha vida está de conformidade com Cristo. E depois diz, crescendo em ações de graça. O que jorra na minha vida são ações de graça. O cristão é alguém que se enche não de murmuração, queixumes e lamentos, mas cresce a cada dia em ações de graça. É uma fonte que existe nele de ação de graças por conhecer a Deus e se torna um rio, porque essa ação de graças enche a minha vida e vai estender-se aos outros, tá? Então, nós precisamos crescer em ação de graças, em ações de graças. Nesse sistema de segurança, nós precisamos prender os ladrões. Vamos prender esses ladrões, vamos colocar esses ladrões na cadeia, que é o lugar deles, e não permitir que eles nos roubem o tesouro que há em Cristo Jesus. E aqui tem um texto. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Como é que eu vou prender esse ladrão? Eu vou trazer à minha mente tudo aquilo que Cristo já fez por mim e eu não vou me deixar mais levar por esses ventos de doutrina. Aqui o que estava acontecendo com os colossenses é que eles estavam dizendo, né? Não, vocês precisam se circuncidar. Então, vocês se tornaram cristãos, mas agora vocês precisam se circuncidar. E aqui Paulo está dizendo, não, vocês já foram circuncidados. Isso aconteceu
quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Então, nós estamos vivos, nós não estamos mortos, nós estamos vivos, nós já desfrutamos da vida em Cristo, nós já temos acesso à vida de Cristo em nós. Tragam à memória de vocês essas verdades. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Nós estamos livres, né, da lei em Cristo. Em Cristo eu estou livre. As ordenanças e as coisinhas, ou aquele não faça isso, não faça aquilo, né? Tudo isso nós já estamos livres, porque em Cristo eu estou pleno. Aqui Paulo está também combatendo a questão do legalismo. Às vezes eu digo assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. E no legalismo eu estou achando que se eu estou fazendo essas coisas, se eu estou cumprindo essas regrinhas, eu cumpro essas regrinhas, então para mim está tudo certo, eu estou bem. Mas e o meu coração? Será que eu de repente não estou fazendo da religião um Deus, um falso Deus? E estou me apegando que se eu cumpro tudo aquilo direitinho, eu não faço nada de errado, isso está tudo tranquilo? E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Nós somos vitoriosos em Cristo. Em Cristo eu tenho a vitória. Mas para que eu possa desfrutar dessa vitória assim total, eu preciso realmente trazer à minha mente que Jesus, eu tenho acesso a Jesus. Ele é o meu Deus. Ele cuida de mim. E a minha esperança precisa estar somente nele. Nesse texto, no Colossenses 2, nós temos algumas figuras. Temos a figura de um soldado, de um peregrino, de uma árvore, de um edifício, de uma escola e de um rio. E tudo isso vai apontar para Jesus. Então, um soldado, no sentido de que eu preciso estar atento para as coisas que querem me roubar, e como um soldado que está protegendo alguma coisa, eu vou lutar para que eu não seja enganada. E eu preciso o tempo inteiro estar vigiando meu coração. Como peregrino, eu vou seguir as pisaduras de Cristo. Como uma árvore, eu vou ter as minhas raízes firmadas em Jesus para eu não me deixar levar pelos ventos de doutrina. Como um edifício, eu vou crescer nas coisas de Deus. Como uma escola, vou estar aprendendo cada vez mais para que eu seja grato o tempo inteiro, né? E eu vou ser esse rio que tudo isso que eu tenho em Cristo Jesus, ele vai chegar na vida das outras pessoas. A graça de Jesus vai transbordar através da minha vida. Terminando o nosso estudo de hoje, então eu queria fazer a pergunta para deixar para nossa edificação, nossa meditação. Eu já tenho um sistema de segurança para minha vida, de segurança para... eu já tenho um sistema de segurança para que eu não deixe Satanás roubar as coisas da minha vida. Eu preciso ter esse sistema, né, de segurança em mim.